50%, aí falta mais 50%, já é um avanço, né? Eu tinha ouvido primeiro 3 estados, agora são 13 estados. Com intencionalidade, tudo pode. Né? Quando você tem realmente um planejamento para que você vai usar aquilo. Seja bem-vindo ao UseCast, o podcast da Use Telecom. Meu nome é Rebeca Costa e eu estou aqui hoje com Fernanda Prado. Ela é representante da ONG Escola Conectada. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Rebeca. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter me respondido. Fernanda é representante da ONG Escola Conectada. O Instituto tem como propósito impulsionar a transformação da educação por meio da conectividade. Para isso, sua missão é levar a internet de alta velocidade gratuita para escolas públicas do Brasil, contribuindo para a universalização da conectividade da educação. Não é isso, Fernanda? É isso mesmo. Fernanda, eu queria que você contasse um pouco sobre quem é você e como a sua trajetória te levou até a Escola Conectada. Muito bem. Eu tenho 42 anos. Quer dizer, não, mentira, eu tenho 41, ainda não fiz 42. Gente, eu tô boba agora. Você tem 41 anos? Vou fazer 42 agora em novembro. Tenho 42. Gente, ela parece minha idade, eu tenho 25 anos. Sério? Sim. Você achou que eu tinha quantos anos? Não, agora que você falou, com certeza parece 25 anos, mas eu não... Não, dizem que eu sou mais nova mesmo. Mas você tem 41 anos. Rapaz, Tenho. parabéns, viu, pela sua genética. Pois é, mamãe. Então, mas eu tenho trabalhado no terceiro setor, né, no setor social já há mais de 10 anos. Sim. E eu tenho uma filha de 9 anos. Então, para mim, a questão da educação é muito importante. É uma causa que realmente eu sinto, né, dentro de casa, o importante é. E nesses mais de 10 anos no terceiro setor, no instituto que eu trabalhava antes, a gente implementava bibliotecas comunitárias em comunidades rurais da Amazônia Legal. E aí, lá, a gente fez um projeto piloto de implementação de internet em 2 bibliotecas comunitárias. Sim. E eu fiquei muito apaixonada por esse tema, né? Aí, quando surgiu esse convite para ir para o Instituto Escola Conectada e lidar com isso, com escolas públicas em diversos contextos diferentes no Brasil todo, eu fiquei muito animada, porque eu gosto muito de conversar com gestores públicos, de falar sobre isso, e acho que muito legal também é poder trabalhar com uma causa que eu acredito tanto, que é a educação. Sim, Fernanda, você falou que, assim, né, o que te tocou pessoalmente na educação, no caso, a questão da sua filha. Mas e a conectividade? Então, e é justamente por isso, porque eu acredito que todas as crianças deviam ter oportunidades iguais para tudo. E, né, quando a gente pensa no período de pandemia, em que as crianças que estudavam em escolas particulares e tinham internet em casa, elas continuaram os seus estudos normalmente. Mas quando aí a gente olhava para a educação pública, a gente via que as crianças ficaram mais de 2 anos sem aulas, né? Então, e as crianças já deveriam ter, né, possibilidades de ter aula, de ter internet. Então, para mim, essa questão da internet é que a internet deveria ser um direito, né, universal. As crianças deveriam ter acesso. E nas escolas, para uso pedagógico, né, hoje a gente não consegue pensar em uma aula que você realmente fixe essa atenção dos alunos sem pensar em questões de acessibilidade. Entendi. Fernanda, como agora funciona esse processo de levar a internet gratuita para as escolas públicas? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o nosso trabalho consiste em mapear escolas públicas que precisam de conectividade. Sim. Isso a gente faz por meio de conversas com as secretarias de educação, a gente conversa com outras ONGs, algumas escolas vêm até nós. E aí a gente faz um mapeamento também de provedores de internet que queiram doar o serviço. E aí a gente faz a ponte entre eles. Então, né, os provedores de internet têm o acesso, né,
ao serviço e as escolas estão precisando. Então, a gente coloca os dois juntos para que a escola vire um cliente, né, em gratuidade, do provedor de internet. A partir do momento que isso acontece, né, a gente vai, obviamente, acompanhando todo o processo, né, até a instalação, e depois disso, a gente continua em contato com essas escolas para entender quais são os desafios, como que elas estão usando, se tem alguma questão que a gente possa apoiar, e a gente faz visitas em loco, né, eventualmente. A gente não Uhum. consegue visitar todas as escolas do projeto, mas a gente visita uma boa parte. E aí, Sim. por fim, a gente mensura os resultados, que às vezes é algo que os provedores fazem individualmente, mas como setor, a gente une todas as iniciativas, né, dos provedores de internet e aí realmente você vê o impacto da transformação. Entendi. E quais foram, até agora, né, os principais resultados ou os números de impacto deste projeto? Então hoje a gente tem 663 escolas conectadas em 70 municípios, 13 estados do país. A gente tem mais de 300.000 alunos beneficiados, com o projeto. Como a conectividade transforma a rotina de uma escola pública na prática? Ah, muito boa pergunta essa, porque, você vê de coisas mais corriqueiras do dia a dia, como, poder fazer uma prova online, né, uma prova, do governo, que todas as escolas participam para poder entender em que, eh, ranking você tá, né, o que que precisa melhorar em Uhum. termos de disciplinas, de planejamento, né, pedagógico, você também consegue, ao mesmo tempo, mostrar para as famílias o que está acontecendo dentro da escola, porque daí você tem acesso às redes sociais, você pode fazer um vídeo, você pode fazer fotos das crianças, e você pode usar, por exemplo, tem escolas que a gente vai, que você vê assim nas aulas, o professor ele tá com eh, ou uma TV ou com o como chama? Um Projetor. projetor. E aí as crianças têm uma dúvida: "Ah, vamos pesquisar aqui online? Vamos". Isso prende a atenção. Você não quer dizer, né, que você não possa fazer isso em casa, se você tem internet, mas na escola isso promove debates, isso faz com que as pessoas tenham vontade realmente de aprender, porque você está olhando lá. "Vamos falar sobre o sistema solar? Então vamos ver um vídeo aqui. Vamos ler juntos, né, cada um no seu computador, se tiver essa necessidade". Então, assim, a gente vê, essas são as questões, assim, mais simples que acontecem, até, por exemplo, aulas de robótica que acontecem, ou Uhum. então o uso de uma plataforma, eh de jogos para aprender matemática. Não é muito mais legal você aprender matemática, num joguinho, do que você Sim. ficar na aula lá. Então, assim, isso dinamiza muito, né, os recursos dentro da sala de aula e os professores, agradecem muito, inclusive, né, mais o professor que consegue prender atenção do que o aluno que agradece. Fernanda, quais são os requisitos, né, para a escola conectada funcionar? Tem que estar em regiões mais vulneráveis, no caso a escola? Como é que isso funciona? Então, a gente parte do princípio que a capacidade mínima para uso pedagógico, né, para uso da internet para fins pedagógicos, Sim. é de 1 mega por aluno, no turma no de maior número de matrículas. Então, muitas vezes a escola tem uma internet, mas ela não é boa suficiente para uso pedagógico. Então, e aí quando você vai ver, né, tem os bancos de dados públicos que têm, né, as velocidades das escolas, você vê que grande parte ainda hoje eu estava vendo o pessoal do MEC falando, apenas 53% das escolas no Brasil têm, a velocidade mínima para fins pedagógicos. Até isso, né? Então, assim, a gente pode ver, eu moro em São Paulo, a gente tem escolas em São Paulo que não atendem, né, essas condições mínimas, e a gente tem escolas também no norte, no nordeste, escolas rurais, você vê, então, que tem poucos alunos, mas mesmo assim, né, não tem internet suficiente para uso pedagógico. Então, né, não tem um corte. Enquanto tiver um provedor que possa apoiar e uma escola que estiver precisando, é aí onde a gente vai atuar.
Você falou que eram 13 estados, né, que hoje tem o Escola Conectadas. Quais são esses estados? São, ó, a gente está no Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo, por Tá vendo? enquanto. 50%, aí falta mais 50, já é um avanço, né. Eu tinha ouvido primeiro 3 estados, agora É, são 13 13. estados. Realmente é um trabalho que está crescendo a cada dia, né, e que Precisamos da bom, Bahia agora. com certeza. Mas você falou sobre a questão da conectividade na forma prática, né, mas eu queria que você contasse uma história marcante de uma escola ou um aluno que ilustrasse essa mudança. Eu vou contar uma história assim muito simples. Eu estou falando de uma escola no Rio de Janeiro, né? Parece que a gente precisa ir muito longe, mas não é. Não. Eles estão usando a internet para fazer uma horta. Então, eles calculam qual é a área da horta que ela tem que ser, quanto de terra. Então, eles vão usando e pesquisando isso. Depois, eles, fazem plaquinhas com QR codes sobre, aquela planta que eles plantaram, e aí você pega o tablet e olha, você entra num vídeo que foi gravado também usando a internet, colocado no YouTube, com o falando um pouco sobre aquela planta. Então, assim, e você imagina que a gente pensa que fica restrito dentro de sala de aula, né, mas não, na verdade isso é uma possibilidade de utilização para diversas disciplinas, eh, para diversos usos, né, outras turmas, e aí a gente vê tanto escolas trabalhando com programação, né, então essa escola do Rio de Janeiro também tem um laboratório, e as crianças sabem programar no quinto ano. Não é que elas aprenderam há muito tempo, elas estão faz um ano fazendo isso. Então, né, você vê uma evolução muito rápida. E essa tecnologia até nas escolas é altamente necessário, né, porque, por exemplo, na minha época, o que que a gente fazia? Um algodão com um O feijãozinho, feijãozinho. né, para crescer ou para germinar, enfim, eu nem sei se eu tô falando a palavra certa, não é É isso? isso mesmo, Que a gente faz há tanto tempo atrás, né, que a gente saiu do colégio, mas hoje as crianças estão realmente com a tecnologia em suas mãos e isso é muito bom, né, esse muito. Tem projeto. também, obviamente, muitos riscos, né, Sim, mas tem também muitos benefícios. E eu acho que, né, a questão agora que não pode o uso do celular não pode ser usado, eu ia né. te perguntar isso. Então, mas pedagogicamente ele pode ser usado. Então, assim, Uhum. eu fui, por exemplo, visitar uma escola que eles fizeram uma feira de empreendedorismo, e aí isso num ginásio que eles tinham, e aí os alunos poderiam pegar o celular deles, porque tinham QR codes, e eles iam tinha meio que uma moeda na feira de empreendedorismo, então Sim, eles iam usando isso para fins pedagógicos. Então tem, né, com intencionalidade, tudo pode, né. Quando você tem realmente um planejamento para que você vai usar aquilo, e sim. você né, consegue realmente ter muito mais recursos para usar, mais ferramentas à mão. Muito legal, né. E a Uzi Telecom, ela quer apoiar esse projeto, né, essa missão. Eu gostaria que você falasse como essas parcerias podem fortalecer o alcance da ONG. A gente, na realidade desculpa que eu tô Tudo bem. na realidade, sem essas parcerias, não existiria o trabalho que a gente faz, né. O trabalho que a gente faz só é possível em função dos provedores de internet ou outras empresas que são nossos parceiros nessa missão. A gente quer muito que, né, aqui na Bahia e também fora, empresas possam doar os serviços de internet para essas escolas. A gente tem uma Uhum. lista aqui de escolas na Bahia que a gente já mapeou, e a gente gostaria de parceiros. E em casos em que a gente precisaria, por exemplo, eventualmente comprar ter uma outra tecnologia, como satélite, por exemplo, a gente gostaria de parceiros também, que não necessariamente provedores, para doar esses recursos
para a gente conectar essas escolas. E qual o papel dessas empresas de internet nesse movimento de transformação social? Então, eu acho muito interessante que os provedores, né, a história dos pequenos provedores de internet, eles já são histórias de pessoas extremamente empreendedoras, que saíram, né, para tentar solucionar um problema que era a falta de internet em suas regiões, e aquilo foi crescendo, porque você não vai fazer só para você, a infraestrutura, Uhum. você vai fazendo para outros. Então, eu percebo que, os provedores de internet já têm isso muito forte dentro deles, né, de apoiar, seja, equipamentos públicos como, postos de saúde ou escolas, e eu percebo então uma abertura muito grande, né, porque é exatamente o que eles fazem, é conectar pessoas, é transformar realidades por meio da conectividade, e é exatamente isso que o projeto se propõe a fazer. E o que você está esperando da Uzi Telecom neste projeto? A gente espera que a USE nos apoie na conexão de algumas escolas, né, onde ela tenha rede, e aonde ela não tenha rede, que ela nos conecte com outros provedores e que a gente, né, possa criar esse movimento, inclusive aqui da Bahia, de provedores de solidariedade, né, que existam. Então a gente não está falando, de uma de atender o estado todo. A gente está falando de algumas escolas que têm realmente mais desafios de conectividade, e eu acredito que juntos a gente consegue solucionar esse desafio. Eu sei que está sendo uma entrevista ping-pong, né, de tá pergunta e resposta, né, a gente chama de entrevista ping-pong, mas quais são esses desafios hoje para alcançar mais escolas que a Escola Conectada enfrenta? A gente precisa de parcerias, então mais parceiros, porque senão a gente fica, por exemplo, crescendo muito sempre nos mesmos lugares, Sim. né? E principalmente no Sudeste, onde tem muita infraestrutura, tem muitos provedores, e aí a gente acaba eh, crescendo por lá, mas a gente acaba esquecendo, né, de algumas escolas que têm menos oportunidades. Então a gente precisa de mais parceiros e mais recursos para a gente poder fazer. A gente quer que os provedores possam adotar uma escola e eles Uhum. saberem que escola é essa, né? Receberem relatórios sobre ela para entender de fato como que está o uso, o que está mudando na vida desses estudantes. Sim, muito bom, né. E a internet, assim, da Uzi, com certeza vai ser muito bom o seu provedor da Escola Conectada aqui na Bahia, porque é muito bom mesmo, é de fácil acesso, é rápido, é seguro, você não tem problema nenhum. E caso venha acontecer, os funcionários estão aí 24 horas para Sim. poder solucionar os problemas. Eu tenho certeza que, você escolheu a dedo, né, para a Uzi ser uma das parceiras da Escola Conectada. E é legal que a gente, né, a USE é muito boa e tem, né, muitos tem muitos parceiros também, tem uma rede muito grande, né, Sim. e eu acho que é isso. E não adianta só fazer, né, tem que falar que faz, para outros também quererem fazer. É isso que a gente quer, na verdade, que a gente crie uma grande rede também com outros parceiros da própria USE, né, e que Uhum. estejam atuando aqui na Bahia também. E quais são as metas agora para o Escola Conectada? Então a gente quer, até o final do ano, ter 1.000 escolas conectadas. Sim. E apoiar 480.000 estudantes. Então esse aí é o nosso desafio, que eu vou convidar todo mundo para a gente poder conseguir, né, atingir essa meta. E a gente precisa de recursos também, então a gente, né, tá pensando em adotar uma escola? Você tem uma empresa que esteja atuando em algum território que tenha uma escola? Então vamos conversar, né, essa escola pode estar precisando de conectividade e a gente pode, tentar apoiá-la. Eu gostaria agora que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando. Para quem ainda não entendeu esse impacto da internet na educação pública. Bom, esse é difícil, hein. Mas você consegue imaginar a sua vida sem internet hoje? O Não, que que você faz hoje quando você fica sem celular? é difícil. E na escola não é diferente. Na escola,
a gente precisa ter recursos, a gente precisa trazer visualmente o que a gente está aprendendo, que é isso que faz com que as pessoas realmente queiram estar lá. Então, tem uma. Acho que aqui eu já falei muito grande, né? Mas, enfim, se você não consegue imaginar a sua vida sem internet, então, né, as pessoas que estão na escola também não deveriam não Sim. precisar. É um direito básico, Uma, universal. uma vez eu fui fazer um trabalho, eu não me lembro muito o tema, tem uns 10 anos isso, trabalho de escola. Mas eu lembrei que se a gente conseguiria viver sem internet nos dias de hoje. E um colega meu falou que sim, porque não existia internet no século passado, nos outros séculos, e foi desenvolvido muita coisa. Mas o mundo de hoje respira por tecnologia, por inovação, e a internet nos traz isso, né? Qualquer coisa a gente pode ver na internet, dúvidas que a gente tenha. A gente está vendo aí que a IA, por exemplo, está tomando conta de tudo. Hoje você não sabe o que é feito de IA e você não sabe o que é real. Não, e você imagina, Rebeca, você sair da escola sem saber o que que é inteligência artificial, sem nunca ter usado? Imagina, no dia de Você hoje. vai fazer o quê, entendeu? Né? Tem, lógico, pensamento crítico, tem várias outras questões que a escola te dá, e isso ela vai continuar te dando, mas também tem ferramentas básicas que você precisa sair da escola. Imagina, você vai sair sem mexer na internet, sem saber como fazer uma pesquisa, como saber como pesquisar fontes seguras, usar o mouse, né? Você Sim, precisa aprender. o básico, O né? básico. O básico. E hoje até tem áreas que necessitam da internet. Por exemplo, a gente vê aí TI, desenvolvedor, Muitas oportunidades muitas de trabalho. oportunidades. Sim, E aí você chega na faculdade, aí você vê desenvolvimento de sistemas, o curso de desenvolvimento de sistemas. Você não sabe nem o que é, exato. Como entende? que você vai querer fazer uma coisa, né? A gente não sonha aquilo que a gente não conhece. É impressionante, né? Se a gente não sabe o que Exatamente. é. Exatamente. E foi o que eu falei também na entrevista no episódio passado. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente está realizado. E muitas vezes, muita gente não faz o que gosta porque ainda não se encontrou. Nem Vai que se sabe. encontra nessa área de TI. Pois é. Uma criança dessa se encontra na área de desenvolvimento, como eu falei. E tem outras áreas aí que necessita da internet, não é isso? É isso mesmo. E também a gente vê que algumas prefeituras, algumas escolas já tem essa tecnologia. Por exemplo, algumas prefeituras elas estão dando, né, tablets às crianças para estudar, às vezes porque sabe que não tem um computador em É. casa, para também. Porque sabe, né, gente? Querendo ou não, hoje você vai estudar, você tem que ter um iPad, você tem que ter um computador, um laptop, um tablet. Uhum. Caderno, hoje, quase não existe, né, nas escolas. Não, ainda existe, mas também É, precisa, né, do tablet. Tem exatamente. atividades que o tablet precisa ser usado, sim. Exatamente. Nas escolas, né, Sim, principalmente. sim. E aí tem uma questão, né, de manutenção de todos esses, né, não é super simples, mas precisa ter. Tem algumas atividades que tem que ser o notebook. Tem algumas atividades que é legal ter o tablet. Então tem que ter essa diversidade também de Sim, com certeza, equipamentos. com certeza. Agora, para quem quiser, eu quero apoiar o Escola Conectada. Como é que eu faço isso? Então você pode entrar em contato comigo, e aí eu vou passar, pode passar o Pode, contato? pode sim. Então, o meu e-mail é fernanda.prado@escolaconectada.org, ou então também tem o contato@escolaconectada.org, e também você pode acessar a gente, você pode entrar no nosso Instagram, que é Escola Conectada, e também pode usar o nosso LinkedIn, que também é Escola Conectada, e eu estou à disposição para conversar com você, e para fazer eh, Tá? Vai. eu estou à disposição para conversar com você, para contar um pouco mais do projeto e como você pode apoiar. Gente, estamos encerrando essa entrevista que foi incrível, foi muito proveitosa, trouxe muitas informações. Eu, por exemplo, não sabia do Escola Conectada. E é muito bom, né, a gente conhecer esses trabalhos sem fins lucrativos. Sim, Exatamente, sem fins lucrativos, que a Fernanda está fazendo, que a Escola Conectada está fazendo, levando aí tecnologia
para essas crianças dessas regiões, né, Fernanda, que às vezes não sabe o que é, não sabe o que é ter internet em casa, que às vezes pra gente pode ser muito comum, né? É, Ah, não, todo mundo tem internet. Não, nem todo mundo, não. né? Em casa. Pleno 2025, exatamente, em pleno Infelizmente ainda. 2025, né, Fernanda? Mas é isso, muito obrigada pelo Eu que bate-papo. agradeço, Tem um mimo adorei. para te entregar, Ah, tá? obrigada. Adorei, Rebeca. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Aqui, ó, uma Ai, muito canequinha obrigada. e um Adorei. chaveirinho. Ai, que lindo. A caneca, Adorei. gente, vocês já sabem, né? Igual no outro episódio, igual essa aqui. Olha, lindo. Linda. Alto relevo, né, Cairo? Nossa, e ela é pesada. Linda, 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 né? Adorei. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no nosso canal, comentar se você gostou, compartilhar com todo mundo, tá? Esse episódio maravilhoso, enriquecedor, não é isso, Fernanda? É, sim. E é isso, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.